Olá, pessoal. Continuando com a nossa leitura do livro O que Diria Jesus, do autor Tony Cook. Estamos agora lendo a terceira parte do livro, Elementos Essenciais. Embora cada carta contenha elementos únicos, o padrão relativamente consistente que vemos em todas elas revela a ordem estratégica de Deus. Quando criou o universo, Deus fez isso de forma ordenada. Houve certas coisas que ele fez no primeiro dia, outras no segundo dia, outras ainda no terceiro dia e assim por diante. Com relação à operação dos dons espirituais nos cultos das igrejas, Paulo ensina, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, e que tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33 e 40. Um dos benefícios de conhecer os elementos essenciais dessas cartas é que você saiba o que procurar quando estiver lendo. Os capítulos dessa seção abordam, número 1, como Jesus se revelou às igrejas individualmente. Número 2, elogios e enaltecimentos. Número 3, correções e advertências. Número 4, exortações. Reconhecer cada um desses componentes contribui em grande medida para compreendermos tudo que o Senhor está comunicando a essas congregações. Capítulo 7, intitulado Cada carta revela Jesus. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Apocalipse 19, do verso 12 ao 13. O apóstolo João reconhecia que ele não era a fonte das cartas às várias igrejas. Quando olhamos de perto, há uma cadeia interessante de comunicação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Apocalipse 1, verso 1. Poderíamos dizer que Deus foi a fonte definitiva da revelação. Jesus foi a fonte imediata e o anjo que havia sido enviado foi uma espécie de narrador. Esse anjo, creio, era um ser celestial. Então João escreve que relatou fielmente tudo o que viu e que tudo que se segue é seu relato, no qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 2. Por sua vez, João passa a informação a outros servos de Deus, os mensageiros ou pastores das igrejas, que então compartilhariam as percepções reveladas com suas respectivas congregações. Além de Deus, de Jesus, do anjo e de João, pode ter havido mais alguém envolvido na transmissão dessa mensagem. Não era raro as pessoas com boas condições financeiras no primeiro século terem escribas ou secretários que escreviam cartas em nome delas. Uma tradição diz que João tinha um escriba chamado Prócoro, que registrou as palavras de Apocalipse de acordo com as diretrizes de João. Também vemos esse tipo de situação no caso de Paulo com relação a uma das suas maiores epístolas, em Romanos 16, verso 22. Lemos: Eu, Técio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. É muito razoável pensar que João possa ter tido um escriba para o auxiliar. Com relação ao papel do Senhor nessa comunicação, poderia ter sido usado uma forma mais simples para as cartas do que a que João realmente usou. Por exemplo, cada carta poderia ter começado com: Ao anjo da igreja de cidade, escreve. É isso que Jesus lhe diz. Embora isso estivesse correto, as cartas são muito mais impactantes do modo como foram escritas. Em vez de simplesmente identificar Jesus pelo nome, várias imagens simbólicas são usadas para transmitir um aspecto diferente da sua natureza para as igrejas. Considere essas descrições de Jesus a cada uma das congregações. Éfeso: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Apocalipse 2, 1.
Esmirna. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 2, verso 12. Tiatira. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Apocalipse 2:18. Sardes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Apocalipse, capítulo 3, verso 1. Filadélfia. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Apocalipse 3:7. Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:4. Aliás, 3:14. Estas várias descrições apresentam aspectos específicos das descrições gerais dadas sobre Jesus em outra parte do livro de Apocalipse, como muitas delas sendo expressas na visão inicial de João em Apocalipse, capítulo 1, do verso 12 ao 16. É muito provável que cada um dos aspectos únicos de Jesus que são apresentados tivesse algum tipo de significado para cada igreja com base na sua região geográfica ou na sua situação. Por exemplo, Éfeso era a maior das 7 igrejas e tinha maior congregação. Era a mega igreja da época e provavelmente a igreja mãe de todas as demais. Se os cristãos de Éfeso eram tentados a se sentir orgulhosos por causa da proeminência de sua igreja, Jesus coloca as coisas na perspectiva correta quando se apresenta a eles. Quando Jesus disse que conserva na mão direita as 7 estrelas e que ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, Apocalipse 2:1. Isso pode ter servido como um lembrete de que Jesus estimava todos os líderes e todas as congregações igualmente e não apenas a igreja que tinha mais membros. Do mesmo modo também, há uma grande importância no fato de Jesus se revelar à igreja de Esmirna como aquele que esteve morto e tornou a viver. Apocalipse 2:8. A perseguição era uma possibilidade real para essa igreja, a ponto de Jesus advertir: ser fiel até a morte. Apocalipse 2:10. Considerando que esses cristãos estavam diante do risco do martírio, Jesus queria que eles soubessem que havia vida além do componente terreno, que ele havia vencido a morte e, por causa da fé nele, eles também as venceriam. Observando os diferentes ministros, hoje, nota-se que vários deles têm o foco em um determinado aspecto do caráter e dos interesses de Jesus. Por exemplo, alguns ministros focam em Jesus, oferecendo o novo nascimento, ao passo que outros enfatizam Jesus como aquele que cura. Outros ainda podem enfatizar Jesus como aquele que santifica, ao passo que outros podem chamar atenção para a sua compaixão pelo que são fracos e os que estão em dificuldades. Essas várias ênfases também se aplicam quando olhamos para diferentes congregações locais. Algumas igrejas enfatizam fortemente o evangelismo e as missões, ao passo que outra congregação enfatiza o ensino e o discipulado. Não se trata de uma ênfase ser certa e a outra errada. Elas são apenas facetas diferentes, digamos assim, do mesmo diamante. Tiatira vê Jesus com os olhos como chama de fogo. Não é contraditório aos crentes de Filadélfia que veem Jesus segurando a chave de Davi. Todas essas imagens diferentes comunicam alguma coisa para a qual Jesus estava chamando a atenção daquela congregação específica naquele momento específico. É seguro dizer que nenhum de nós compreende completamente a vastidão de Jesus na plenitude de quem ele é. Paulo ensina que em parte conhecemos e em parte profetizamos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9.
mas graças a Deus pela parte que conhecemos dele. Ele também disse que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Romanos 12, verso 6. Nenhum indivíduo ou congregação pode compreender ou representar tudo que Jesus é em toda a sua plenitude, mas este deveria ser o desejo do nosso coração, ter um conhecimento e uma expressão sempre crescente de Jesus. João aponta para a experiência transformadora de ver Jesus quando afirma: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João capítulo 3, verso 2. Seja qual for a maneira como você percebe o Senhor, reconheça-o. Quanto mais ele lhe for revelado, mais a sua vida será transformada. Oração. Senhor, eu te agradeço por me ajudar a conhecer cada vez mais os aspectos incríveis do teu caráter e da tua natureza. Meu coração deseja te conhecer mais plena e completamente, não apenas como te revelaste às 7 igrejas, mas como tu és visto em toda a palavra de Deus. Levará toda a eternidade para sondar e reconhecer tudo o que tu és, mas agradeço por me ajudar a continuar progressivamente nessa jornada de te amar e te conhecer. Amém. E aqui concluímos o capítulo 7. Até o próximo vídeo.